Fala pessoal, professor Ricardo Feitosa. A aula hoje é sobre conjunção. A aula sobre conjunção sempre é muito bem-vinda, principalmente porque é um dos tópicos preferidos do Instituto AOCP. Pediria somente uma coisa para você. Bom, presta atenção, ó, olho no olho. Pedir uma coisa para você importantíssima. Não adianta você ficar me olhando, eu falando, se você não estiver com a sua apostila em mão. E a apostila que eu digo é o nosso PDF que está aí com você. Pega lá o seu desktop, abra a sua apostila e acompanhe pelo celular, enfim. Mas não deixe de estar com a apostila, tá bem? Dá uma parada aqui no vídeo, ó, pum, dá uma paradinha, vai lá, busca sua apostila, ou abra o seu laptop, ou enfim, né? Coloque ao seu lado e à medida que eu vou falando, acompanhe pela sua apostila, porque eu vou falar de orações que vão estar na sua apostila, de conceitos que vão estar na sua apostila, eu vou acompanhar por ela, tá bem? Então vamos lá? Conjunção, vamos falar de conceito de conjunção. Conjunção é uma classe gramatical invariável, ou seja, ela não vai para o plural e ela não vai para o feminino, ela fica invariável, estática, independente da oração, tá bem? Não exerce função sintática alguma nas orações. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Já vou explicar o que é coordenativa, orações coordenadas, tudo bem? A conjunção, ela tem duas características assim principais. Primeira, ela liga orações. Segundo, ela liga palavras, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu estou aqui com a apostila aqui ao meu lado, essa apostila que você está vendo aí agora. Nós temos a seguinte frase, dá uma olhadinha aí. A chuva e um vento forte frustraram planos do técnico. Então, repare, se eu pergunto para você qual é o sujeito dessa oração, é muito fácil, basta você olhar para o verbo, questionar o verbo como se ele fosse uma pessoa. Pergunte para ele, o que frustrou os planos do técnico? A resposta vai ser o sujeito. Então você tem a chuva e um vento. Essa palavra pequenininha aí, o e, é uma conjunção aditiva. Por que é aditiva? Porque ela soma informações. Repare. Agora, por que ela é uma conjunção coordenativa? Vamos explicar essa situação de coordenação. Vocês já repararam que lá quando a gente estuda termos da oração, nós temos termos essenciais, sujeito e predicado, ou seja, sujeito e informação, não é isso? As orações, elas têm que ter pelo menos, né, sujeito e predicado, e tem algumas que nem tem, que são as orações com verbos impessoais, mas isso é para outra aula. Bom, repare o seguinte, qual é a sequência, né, que diz a regra, a sequência lógica de uma oração, a sequência direta, é ter sujeito, um verbo, um complemento. É SVC, sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem da oração. Muito bem. Quando você tem duas orações independentes, sintaticamente falando, o que é isso? Uma não depende da outra. Uma tem sujeito, a outra tem sujeito. Uma tem verbo, a outra tem verbo. Uma tem complemento, a outra tem complemento. E elas são unidas por conjunções que levam o mesmo nome. Já que as orações são coordenadas, elas têm os mesmos termos, então as conjunções são coordenativas. E são em número de 5. Nós vamos ver aí que são, vou adiantar aqui a apostila para vocês: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5, em número de 5, e eu peço que você estude bastante essas 5. Hoje é lógico que é uma aula introdutória sobre conjunção. As aulas do professor Ricardo são assim: a primeira aula ela é introdutória, a segunda é uma aula de aprofundamento e a terceira uma aula de exercícios em relação às duas aulas passadas. Tudo bem? Para não ficar dúvida alguma. Então vamos voltar para a oração. Então nós temos a chuva e um vento forte frustraram os planos do técnico. Então notem isso. O e está ligando informações. Por estar ligando, somando informações de termos idênticos. Chuva é o que? Sujeito. Vento, o que
que é sujeito. Nós temos aí uma oração formada por sujeito composto. Então ela liga sujeitos, funções sintáticas idênticas. Tudo bem? No caso aí, ela está ligando palavras, né? Ela não está ligando orações, né? Vou fazer essa correção aqui para você. Ela está ligando palavras, a palavra chuva e a palavra vento, ok? Nesse sujeito composto dessa oração. Muito bem. Dá uma olhadinha um pouquinho mais para baixo na sua apostila, você vai ver conjunção, palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Acabei de falar isso, né? Mais um pouquinho à frente, você vai ler a palavra locução conjuntiva. O que é locução? Nada mais é do que, bem simples o conceito, mais de uma palavra. Você já viu que o locutor recebe esse nome? Porque quando ele começa o programa dele, ele só não vira para você assim e fala, oi. Ele não fala uma palavra só, não é isso? Quando o locutor pega o microfone, ele, olá, bom dia, eu sou fulano, vamos ouvir isso agora, não é? Ele fala mais de uma palavra. Então, locução está presa a essa definição, mais de uma palavra seguida. Então, uma locução conjuntiva, o que é? Traduzindo, duas ou mais palavras que têm o valor de uma conjunção. Por isso que aí, você olhando sua apostila, diz assim o exemplo. Amanhã estava linda, vírgula, no entanto, olha, mais de uma palavra que tem valor de uma conjunção. No entanto, não havia ninguém na praia. Tudo bem? Então, sempre que vocês virem isso daqui para frente, já sabe que locução conjuntiva, mais de uma palavra com valor de uma conjunção. Aí, vamos lá. Eu já tinha adiantado para vocês, né? Porque a cabeça eu já tenho a informação aqui, né? Eu só estou olhando aqui para a sua apostila, por quê? Para poder seguir uma ordem. Classificação das conjunções. Duas orações, dependendo das relações que se estabelecem entre elas, podem se ligar uma à outra por meio de dois mecanismos linguísticos: a coordenação e a subordinação. Tá certo? Acabei de falar isso para você agora há pouco. Então, se você tem duas orações coordenadas, você vai ter que usar conjunções coordenativas. E dependendo do sentido, ou seja, da semântica que você quer colocar naquele excerto, ou seja, naquele fragmento, você vai usar uma dessas 5, né? Veja, vamos considerar a primeira oração. As férias começaram. Oração 1, nós temos um verbo, começaram. Os shoppings estão lotados de jovens. Segunda oração. Bom, repare que elas estão separadas por ponto. Por ponto. Olha abaixo agora. As férias começaram, por isso os shoppings estão lotados de jovens. Eu criei, veja, olha só, eu criei uma relação semântica aí. As orações foram unidas, né? Unidas por uma locução conjuntiva. Por isso. Isso é uma conclusão ou uma explicação? A gente vai ver logo à frente, né? Então veja, orações independentes entre si recebem o nome de orações coordenadas. Eu não vou repetir porque nós já falamos sobre isso, seria um repeteco, né? Depois você volta o vídeo, dá uma olhada na sua apostila, que é bem simples mesmo. Veja, as férias começaram, por isso os shoppings estão lotados de jovens. Veja, oração coordenada. Ricardo, eu ainda não entendi, então preste atenção aí. Você pode parar o vídeo daqui a pouco, mas preste atenção, dá uma olhada para a sua apostila. As férias começaram. Qual é o sujeito dessa oração? As férias. Eu tenho depois das férias o quê? O verbo. As férias começaram, então eu tenho uma oração aí, que não depende da outra oração. Ela independe dela. Ela já tem os termos. Olha a outra oração. Os shoppings estão lotados de jovens. Então nós já temos aí sujeito, os shoppings. E já temos, verbo, já temos complemento. Uma não depende da outra, mas eu posso unir as duas com conjunções coordenativas e a partir desse momento eu estabelecer uma relação de significado. Vamos lá para o próximo slide que está aí na sua apostila. Então, número 1, conjunções aditivas. Elas têm relação de sentido de que forma? De soma, de adição.
As principais conjunções, gente, as principais que eu estou falando, e, nem, esse tal de nem, não é isso que o pessoal fala aí não, tá? O e nem é uma conjunção aditiva. E, nem, não só, mas também. Ricardo, mas são muitas, então guarde só a primeira, guarde só o e. É a dica que eu dou para você. Guarde o e como referência, mas entenda que é uma relação de adição, tá? Exemplos: o domingo começou e as crianças invadiram a praia. Ele não só brigou com o gerente, como, ou mas também, ou não só, qualquer uma que você colocar vai ter a relação lógico-semântica, tá? De adição, de soma de ações. Adversativas, já lembra de adversário, de oposição. Veja, as principais conjunções: mas, contudo, no entanto, porém, entretanto, todavia, né? Veja, todas essas conjunções, elas geram um significado entre duas orações coordenadas de adversidade, de contrário, de oposição. Vamos ler. Nós os avisamos das dificuldades do projeto, vírgula, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eles não nos deram atenção. Segunda, todos os alunos se esforçavam muito, alguns, porém, no entanto, todavia, entretanto, aprendiam pouco. Entenderam isso? Você pode dizer assim, ele estudou muito, vírgula, porém não foi aprovado. Veja, não foi aprovado, estudou muito. Ideias contrárias, tá bem? Isso é típico das conjunções aditivas. Vamos para das adversativas, me perdoe. Alternativas, a alternância ela vai por exclusão, ou uma coisa ou outra. Relação de sentido é uma escolha, uma opção. As principais, eu diria a principal é ou, né? Mas tem o quer, o seja, tá? Escolha, sempre nesse sentido. Exemplo, ou você participa mais do trabalho, exclusão, ou sai do grupo, ou uma coisa ou outra. O feriado foi chatíssimo. Ora chovia, ora ventava, ou uma coisa ou outra. Tudo bem? É muito fácil mesmo. Vamos para número 4, que eu quero falar sobre o número 4 com você rapidinho. Número 4 e número 5, tá? Vou adiantar ao máximo a aula. Relação de sentido das conjunções conclusivas. Muito bem, só pode ser o quê? Conclusão. Né? Então veja, as principais conjunções conclusivas são logo, portanto, por isso, que é uma locução conjuntiva, mas nós temos uma que não está aí, e é sobre ela que eu quero falar com você. Não está aí não, então anote, pega aí sua apostila e anote, meu filho. Vamos embora. Pois, P-O-I-S, pois, essa conjunção, para você que vai fazer uma redação dissertativa, é de suma importância, porque ela só pode aparecer onde? Na conclusão da sua redação, tá bem? Veja, conclusiva. Ricardo, como é que eu vou diferenciar a conclusiva da explicativa? Porque existe o pois explicativo. Antes de chegar no explicativo, eu já vou te dar a dica. Se o pois vier entre vírgulas, ele é conclusivo. Presta atenção aí, ô abençoado, presta atenção aí. Desliga aí a novela aí. Bora, vem pra cá. Pois entre vírgulas, ele é conclusivo. Ricardo, se não estiver entre vírgulas, ele é explicativo. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha? As férias chegaram, por isso, pois, portanto, os estudantes estão felizes. A outra, eles são ricos, não precisam, pois, de nenhuma ajuda. Tranquilidade? Beleza? Favinho de mel? Então vamos lá para explicativas número 5, fechando as 5 conjunções coordenativas. Relação de sentido. Só pode ser explicação, né? Uma justificativa. As principais, porque, que e o pois. Só que esse pois, ele não vem entre vírgulas, porque senão ele é conclusivo. Só vem com uma vírgula apenas, tá bem? Exemplos. Empreste-me seu carro porque o meu está quebrado. Não façam barulho, que eu poderia trocar pelo pois aí.
Não façam barulho, pois as crianças estão dormindo. Seria explicativo. Estou explicando, né, por que não fazer barulho. Muito bem, olha o complemento agora que nós temos aí, o complemento teórico. Quando a conjunção liga duas palavras de mesma função, também se classifica como coordenativo. Isso é óbvio, se as orações são coordenadas, as conjunções recebem esse nome, tudo bem? A chuva e um vento forte frustraram os planos do treinador. Ela não gosta de televisão, prefere música ou leitura, alternativa. E a primeira é o que mesmo? Aditiva. Beleza? Dá uma olhadinha aí na sua apostila que você vai ver. Período composto por coordenação. Achou aí? Beleza, ótimo. Então dá uma olhadinha. Título, solar. Olha que legal. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Olha que interessante esse excerto. O que é excerto, gente? Lembrou? Excerto é um fragmento. Não confunda com exceto. Excerto é um fragmento, tá bom? Então, olha que lindo. Isso é lindo. Isso aí é um período composto por orações coordenadas, tá? Então, eu poderia colocar ali: minha mãe cozinhava exatamente, : arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, vírgula, mas cantava. Legal? Você sabe de quem é esse poema? Esse poema é da Adélia Prado. Adélia Prado, nossa, a querida, né? Uma escritora, contista, né? Filósofa. Agora, ela também é professora. Mais de 20 anos no magistério. Muito legal. Ela nasceu, se não me falha a memória, em 1935, a mineira de Divinópolis, né? Hoje está com 84 anos, ganhou o prêmio, né, o prêmio máximo de literatura no Brasil, que é o prêmio Jabuti, justamente com aquele, como é que é o nome do livro? Caramba, Coração Disparado. Ela ganhou em 1978 o prêmio Jabuti com esse livro. E engraçado, né? É uma poesia, né? Ela é uma poeta, né? Uma poetisa, melhor dizendo. E esse poema solar, está inserido dentro desse livro, né? Foi bem interessante, né? Eu li a respeito dela. Então, vamos voltar para a nossa aula. Eu queria só explicar que esse excerto, esse trecho, é do livro Coração Disparado, de 1978. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Repare que esse mas, né, é uma conjunção adversativa, né? Ela tem uma relação, ela estabelece uma relação, significado entre as orações de contraste. Ela dá um contraste, né? Por vezes oposição, por isso que ela é adversativa, adversário, contrário, contraste, né? Vamos lá, próxima. Veja, e outra coisa bem interessante, eu estou falando para você apostila o tempo todo, eu vou repetir, eu me refiro aos PDF, beleza? Que é esse que você recebeu aí, todo coloridinho, né? Tem vários aí, se eu não me engano, são uns 27 mais ou menos. Agora, olha só isso aqui, essa apostila que você vai receber também, já está recebendo junto com o vídeo, com a videoaula, são os exercícios, que aí na próxima aula eu já vou corrigir, tá certo? Mas é lógico que você não vai receber imediatamente depois, não. Esse vídeo eu vou dar um tempinho para você de alguns dias, veja o vídeo, reveja, procure outras fontes na internet, no Google, no YouTube, tá bem? Esteja bem preparado que aí eu vou fazer o outro vídeo com a resolução dos exercícios, os comentários, para que você acompanhe e fique assim, fera, craque em conjunção coordenativa, em conjunções coordenativas, tudo bem? Então, quando eu falo apostila, eu estou falando dos PDFs. Agora, essa apostila aqui, que eu mostrei para vocês agora há pouco, são os exercícios,
Tudo bem? Senão você vai ficar procurando, caramba, onde é que o professor está falando isso que eu não estou achando? São os PDFs que você está recebendo aí, se não me falha a memória, são os 27, tá bom? Vamos lá então, passar para conceito. Veja só, um pequeno circo chegou à cidadezinha. Vamos dar uma dissecada nessa oração, vamos dar uma olhadinha. Veja que ela tem sujeito, ela tem um verbo, que inclusive é um verbo intransitivo, né? Porque quem chega, chega. Você não precisa saber o que é chegar, todos nós sabemos. Então ele não precisa de um complemento. Os verbos intransitivos, eles criam adjuntos adverbiais. Tá bem? E o que é advérbio? São circunstâncias, são fatos, são acontecimentos. Veja, quando eu digo um pequeno circo chegou onde? A cidadezinha, certo? Então veja que a cidadezinha não explica o que é chegar. Ela só dá as circunstâncias onde foi. Né? Foi a cidadezinha. Então, o verbo intransitivo, o complemento é um adjunto adverbial. Então, veja que é uma informação completa, é uma oração coordenada, ela é independente da outra, que a outra também é completa. E o que as une é uma conjunção coordenativa, que recebe o nome das orações coordenadas. Então, vamos lá. Quem é o sujeito da primeira oração? Pensa comigo, já te falei. Professor, como é que eu encontro o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem é que chegou à cidadezinha? Um pequeno circo. Esse é o sujeito. Ok? Veja agora a segunda. Vamos ler a segunda. A vida das crianças ganhou um novo entusiasmo. Quem ganha, ganha alguma coisa. Então veja que esse verbo já é um verbo transitivo direto, ou seja, entre ele e o complemento, ele não tem preposição. Quem ganha, ganha algo. Então ele transita diretamente para o seu complemento, que nós chamamos tecnicamente em língua portuguesa de objeto. O que é objeto? É o complemento, é a informação que complementa a ação de ganhar, por exemplo. Então, o que ganhou? O que a vida das crianças ganhou? Novo entusiasmo. Então, esse é o objeto direto, é o complemento direto. Tudo bem até aí? Note que essa oração ela também tem sujeito. Qual é o sujeito? Quem é que ganhou o novo entusiasmo? A vida das crianças. Então, repare que são duas orações completamente independentes. Bom, aí é que vem o segredo. Bom, a partir do momento que eu coloco uma conjunção coordenativa no meio entre as duas, eu vou gerar com isso, eu vou criar com isso o quê? Uma adição, uma conjunção, por exemplo, alternativa, uma conjunção adversativa, eu vou criar uma conjunção explicativa ou conclusiva. Eu tenho 5 formas de criar ou gerar um entendimento, um significado entre uma e outra. Tudo bem? Essa é a relação dos conectivos, é essa. Então, veja, oração 1 e oração 2. Leia aí junto comigo. Um pequeno circo chegou à cidade e a vida das crianças ganhou novo entusiasmo. Então, repare que na oração 1, a estrutura é completa, como eu acabei de dizer, né? Por isso que a oração 2, ela não precisa funcionar como um complemento, um termo dela, né? Ela também é independente da oração 1. Tá? Ela, como eu falei agora, eu estou lendo e ao mesmo tempo falando com vocês, ela não vai funcionar como um termo dela, são orações independentes. Mas repare que foi criado pelo autor ali uma relação de soma, né? Ele usou a conjunção coordenativa aditiva e, né? Um pequeno circo chegou à cidadezinha e a vida, olha, adição de informações, de ações. Muito bem, continuando dentro do período composto por coordenação. Vamos lá. Um pequeno circo chegou à cidadezinha e a vida das crianças ganhou novo entusiasmo. Está de uma forma separada agora maior, né? Para que você entenda. Montei para vocês uma aula anterior a essa de conjunção que prepara
prepara você para a conjunção. Então é interessante que você assista esse vídeo que você vai ver aqui em cima, vai estar lá no card, você clica em cima, você já vai direto para outro vídeo. Aí você vai aprender o que é frase, o que é oração, a diferença entre as duas, até chegar onde nós estamos, conjunção. Tá beleza? Então não deixem de assistir, que aí você vai ver que fica bem mais fácil. Vamos lá. Então, tipos de orações coordenadas. Somente orações coordenadas assindéticas. Beleza? Vamos explicar aí. Embora tenha lá na frente, deixa eu te explicar de uma vez. O que é assindético? Bom, primeiro que sindeton é um termo grego que quer dizer conjunção. Sindeton em grego quer dizer conjunção. Então, esse A de assindética, esse A quer dizer negação. É aquele que não tem conjunção. Então, para você que olhava assindética, meu Deus, o que é isso? São orações que não apresentam conjunção. Então, vamos dar uma lida nessa daí. Deus quer, vírgula, o homem sonha, vírgula, a obra nasce, de Fernando Pessoa. Onde tem conjunção aí? Você não tem conjunção. Então, são 3 orações assindéticas, orações que não apresentam conjunções entre elas. Show de bola? Coisa riquinha? Então, vamos lá. Veja agora, era domingo, vírgula, amanhã estava linda, vírgula, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, havia pouca gente na praia. Então entenda que as duas primeiras que não apresentam conjunção, elas são assindéticas, são coordenadas porque não dependem uma da outra. Ó, a primeira era domingo. É uma oração que ela pode ficar sozinha, ela tem sentido completo. Segunda, amanhã estava linda, sentido completo, beleza, sujeito, verbo, tudo direitinho. Mas da segunda para a terceira foi inserida o que? Uma conjunção coordenativa adversativa, o mais, que é o nosso porém, contudo, todavia. Veja, então a terceira, que é introduzida pela conjunção, é uma oração coordenada sindética, ou seja, ela tem conjunção. E sindética o quê? Adversativa. Beleza? Outra agora, ou você vai embora, ó, já comecei com oração sindética, ela tem conjunção, só que é alternativa, ó, ou você vai embora, ou continua aqui. Então, oração sindética, alternativa também. Vírgula, mas nos ajude no trabalho. Sindética o quê? Adversativa. Entendeu? Então, o que norteia as orações sindéticas são as 5 conjunções, as 5 sindetons, né? 5 conjunções. Legal? Aí você vê os 2 quadrinhos que tem aí no post assim. O que quer dizer sindética? Já adiantei para você. Só você ler aí. Show? E a vírgula entre orações coordenadas. Isso é legal. Olha só. Regra geral. Entre 2 orações coordenadas, a vírgula é obrigatória. Então, o que quer dizer isso? Aquelas 5 conjunções coordenativas que você tem, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, todas elas terão vírgulas, não tenha dúvida. Então, a oração coordenada tem a presença de vírgula. Agora, vamos para as particularidades na oração, nas orações. Ligadas pela conjunção e, dá uma olhadinha, a vírgula é proibida, preste atenção nisso, a vírgula é proibida se o sujeito é o mesmo nas 2 orações. Isso é lógico, eu posso aqui criar uma oração aqui agora. Pedro saiu e comprou batatas, ponto. Eu não posso colocar uma vírgula aí. Ricardo, mas de forma nenhuma eu posso colocar. No vídeo seguinte, que vai ser a correção dos exercícios, eu vou falar para você que tem um caso que nós podemos colocar uma vírgula assim. Temos, mas aí você vai mudar o sentido da conjunção. Tá bom? Então vamos lá. Opcional. Se os sujeitos são diferentes ou se o E aparece repetido, né, você pode usar, é facultativo. Deixa eu dar um exemplo aqui. A mulher gritava e esperneava e falava e se movimentava, que nós sabemos que isso é até uma figura de linguagem, né? Veja, eu repeti várias vezes a conjunção, eu posso colocar vírgulas, opcional.
Então, nós vamos ver isso bem mais aprofundado dentro dos exercícios na próxima aula, tá bom? Coordenada sindética aditiva. Olha só, tá maior aí para você ver bem claramente. Ó, e, vírgula, nem. Esse nem quer dizer e não. Tá certo? Então, é aditiva na negação, né? E não, vírgula, não só, mas também. Cuidado com esse tal de nem, né? Que isso é horroroso, né? Tem gente aí que fica, oi nem, tudo bom? Não tem nada a ver com isso, tá? Então, note, conjunções aditivas. Se você achar dificuldade de guardar todas, guarde pelo menos a principal, que é o e, tá bem? A gente não decora relações de significados de conjunções, não. A gente entende, tá bom? A partir do momento que você entende o que elas geram, o que elas criam, né? O sentido que elas criam, você não precisa decorar, tá bom? Exemplos. Durante a viagem, vírgula, a boiada não comeu, vírgula obrigatória, ó, nem descansou, tá? Então veja, a primeira ela é assindética porque não tem sindetom, não tem conjunção. A segunda, nem descansou, oração coordenada sindética aditiva, né? Deixa eu ver, é aditiva, o nem, tá? O tal do nem, tá bom? Agora a primeira é assindética porque não tem sindetom, tá bom? Vamos para outra. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se ao lado da praça. Eu não vou nem olhar. O e é o que, gente? Aditivo, né? Adição de ações, de termos, enfim. O velho ator fez um discurso emocionado e a plateia foi às lágrimas. E aditivo, e aditivo, e aditivo. Não esqueça isso. Ricardo, tem casos em que o e não é aditivo? Tem, mas não é alvo de nossa aula hoje. O principal é que você entenda que a principal conjunção aditiva é o e, beleza? Vamos continuar. Conjunções adversativas, né? Mas o e significando mais, ó, já apareceu aí. O e ele pode significar mais. O e ele pode ser uma conjunção adversativa. Mas eu não vou falar nessa aula para não confundir a sua cabeça. No início de tudo na vida é assim. No início, quando a gente está aprendendo, tudo que é desconhecido para a gente gera insegurança. Já notou isso? Tudo na vida é assim, né? Gera insegurança, tá bom? Mas você vai descobrir tudinho. Pode ter certeza que aqui no curso Professor Ricardo tem café no bule, mano. Você vai conseguir o que você quer. Tá bom? Porque a vida é dura para quem é mole. Se você não é mole, estou com você. Vamos lá. Eles eram amigos inseparáveis. Entretanto, brigaram. Eu acho que era brigavam, né? Quase todo dia. Então repare que o entretanto nada mais é do que contraste. Ó, coisas diferentes. Ó, eles não eram amigos inseparáveis? Como é que brigavam todo dia? Coisas contrárias. Né? Você vai usar a conjunção, o sindetom adversativo. Vamos para outra. A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídas. Já sabe que, né, eu não quero falar sobre isso, mas o exercício me manda falar. Esse e tem o sentido adversativo. Quando você coloca uma vírgula antes do e, ele deixa de ser aditivo para ser adversativo. Ficou claro aí? Conjunções alternativas. A mais conhecida ou. Isso é conhecidíssimo. Guarde essa pelo menos, que é por exclusão, ou uma coisa ou outra. Mas tem ora, quer, seja. Notou que são repetidos? Pois é. Então veja essa oração. Traga-nos o contrato ainda hoje, ou desistiremos da compra do terreno. Quer dizer, se você não trouxer, a pessoa desiste. Há uma alternância aí, uma exclusão, ou uma coisa ou outra. Ora ele defende nossas opiniões, ora critica-nos abertamente. Veja, mesma coisa, primeira oração, sindética alternativa, porque abre já com a conjunção ora. A segunda, a mesma coisa, é introduzida pela mesma conjunção. Conjunção coordenativa sindética, o que? Alternativa.
adjetiva. Beleza pura? Então, nesse exemplo, as duas orações, elas são sindéticas. E são sindéticas o que? Alternativas, coordenativas alternativas. Beleza? Vamos para a conclusiva. Portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois, que vem depois do verbo. Bom, quero explicar isso da seguinte maneira. Vamos direto para o exemplo que eu vou explicar para você. Veja, tem os quadrinhos aí, né, do Garfield, desse gatinho que está aí, né? Vamos dar uma lida juntos aí. Tenho fome, logo existo. Filosofando sobre seu ataque de glutonia, né? Deve ser isso. Garfield, é uma pergunta. Quer dizer, está filosofando sobre o seu ataque de comida, fome, né? Ele é esfomeado. Eu não discuto filosofia com cérebros de minhoca. Bom, vamos lá. Nós temos aí uma conjunção que ela é conclusiva, logo, né? Veja, logo abaixo nós temos outra. Bom, Cláudio, você quebrou o carro. Conserte-o, vírgula, pois. Veja, nós temos uma assindética, que é a que abre a oração, ela não tem conjunção, e a segunda, vírgula, como eu falei, e nós temos o pois conclusivo. Bom, o que eu quero dizer aí? Ricardo, mas você não falou que o pois conclusivo ele vem entre vírgulas? Falei e confirmo. Só que o que eles fizeram ali, a oração está o quê? Invertida, né? Então o pois ficou por último, né? Cuidado com isso. Verifique sempre se a oração está na ordem correta, sujeito, verbo, complemento. Gente, toda vez que você vir o pois entre vírgulas, ele é conclusivo, não tem como, tá? Olha agora a explicativa. A explicativa, ela tem o pois também. Aí você olha, pois conclusivo, pois explicativo. Qual a diferença? É que o explicativo vem somente com uma vírgula, respeitada, né, a ordem direta da oração. Olha só, use esse microscópio com cuidado, pois ele é muito sensível. Esse é explicativo, está na cara, uma vírgula só. Tá certo? Vamos lá, continuando. Aí nós temos aí as orações coordenadas nos textos, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto que é do Vinícius de Moraes, né? Antologia poética, nossa, caramba, pela editora José Olímpia, é antiga, hein? E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Inclusive nós temos aí uma figura de linguagem, aliás, mais de uma, né? De cara nós temos uma anáfora aqui, mas vamos embora, vamos continuar, que não é a nossa aula isso. No exemplo 2, está em negrito, você pode encontrar, para eu não ter que ler o texto todo e ficar cansativo para você, dá uma olhada, onde está lá, dos filmes, é isso? Não, a renovação dos times, renovação dos times, e contribuem para o equilíbrio. Esse E só pode ser o quê? Acertou. Conjunção coordenativa aditiva. Muito bem. Vamos para o outro. Portanto. Portanto é o que, gente? Das 5 conjunções coordenativas, qual é o significado que ela gera? Portanto. Está entre vírgulas, inclusive. Conclusivo. Beleza. E não só e mais também. Só pode ser o quê? Aditiva. Maravilha. Exemplo 3. Nosso trabalho é voluntário, mas extremamente profissional. Que tipo de conjunção é essa, gente? Conjunção coordenativa, o quê? Adversativa. Ok, vamos aí para o nosso próximo slide, né? Para você o PDF. Então nós temos aí, é um resumo,
de tudo que eu falei, dá só uma olhadinha. Período composto por coordenação. Aí nós temos oração coordenada, depois os tipos que são as assindéticas, aquelas que não apresentam sindetom, não apresentam conjunção. Depois nós temos as sindéticas, que se dividem em 5, de acordo com a conjunção coordenativa. A oração coordenada tem um nome e vice-versa, né? Então nós temos as aditivas, adversativas, alternativas, as conclusivas e as explicativas. Legal? Período composto por coordenação e subordinação. Aí já é alvo de uma próxima aula. Tudo bem? Vou falar sobre o período composto tanto por coordenação, que a gente começou agora, como o de subordinação, que é mais aprofundado. Tudo bem? Mas no meio, entre essa aula e essa de subordinação, nós vamos ter a correção dos exercícios de coordenação, que é a nossa aula de hoje. Tudo bem, galera? Bom, antes de encerrar por aqui, deixa eu falar uma coisinha para vocês, muito rapidamente. Não deixem de assistir ao vídeo que eu vou colocar aqui nos cards. Legal, gente? Olha, um grande abraço para todos, meus queridos amigos, professores, professoras, pessoal da área de segurança, grande abraço. Não esqueçam, o meu curso tem compromisso com você e o que eu falo sempre aos finais dos meus vídeos: a vida é dura para quem é mole.